Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o PHP. Dessa vez nós vamos começar a falar um pouco sobre a programação orientada a objetos por meio da linguagem PHP. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês, tá bom? De começo, eu estou aqui utilizando o WAMP. Esse é o programa que eu utilizo há muito tempo. É um programa que eu gosto bastante. Estou usando aqui também o Notepad++, que é um editor que eu acho muito bacana também. Ele é bastante simples. Tudo bem que tem muita gente que gosta de usar programas mais complexos, programas que têm recursos mais avançados, mais sofisticados, mas é um programa que eu particularmente gosto muito pela simplicidade que ele traz para a gente aqui, tá, gente? Então, de começo, deixa eu compartilhar uma ideia com vocês. E aí, eu vou procurar trazer, pelo menos, a cada semana, eu vou fazer o possível para conseguir trazer um vídeo a cada semana para a gente poder falar um pouco sobre esse tipo de programação no PHP, esse paradigma, que é um dos paradigmas mais interessantes, que é o paradigma de programação orientada a objetos, tá? Bom, vamos fazer aqui um breve desenho. Normalmente, quando a gente fala sobre classes, né, a gente tem o costume de montar uma ilustração parecida com essa para poder destacar aquilo que a classe ela vai possuir. Tá? Vou colocar aqui o pincel para a gente poder comentar isso. Então, normalmente você vai ter o nome da classe, colocar o nome classe. Você vai ter um pouco mais abaixo as propriedades da classe, também chamados de atributos, tá? Tem gente que chama também de membros da classe, tá bom? Mas aqui eu estou chamando de propriedades da classe. E descendo um pouquinho mais, nós temos também os métodos. Bom, e aí o que tudo isso aqui tem a ver com a programação orientada a objetos? A programação orientada a objetos, ao meu ver, na minha visão, o que seria? É uma forma diferente de programação, na qual você faz todo um planejamento sobre os objetos que você posteriormente vai construir. E aí, depois que esse planejamento está pronto, você então pode criar objetos a partir dele. Então acaba funcionando como se fosse uma fábrica de objetos. Tá bom? Tem muita gente que diz que o caso da programação orientada a objetos, ele se assemelha bastante à criação de objetos do mundo real. Então ele acaba sendo uma abstração de objetos do mundo real que a gente acaba levando para a programação. Tá bom? E se você olhar a palavrinha abstrair, né, você vai ver que ela significa mais ou menos isso. Você observa os elementos de um todo e você avalia características e propriedades em separado de cada um desses elementos. Tá bom? E aí funciona mais ou menos assim, gente. Nós vamos pensar em um nome para a classe, um nome que vai representar toda uma categoria de objetos, como por exemplo, eu poderia colocar como nome da classe carros. Tá bom? E aí, como métodos, ou melhor, como propriedades, a gente pode pensar em características que praticamente todos os carros terão. Tá? Quando se fala em abstrair, né, não significa que você vai observar todos os detalhes, mas você vai observar detalhes que são comuns a uma classe de objetos, tá? A um conjunto de objetos. Então, como estamos falando aqui de carros, a gente pode observar algumas propriedades que você vai encontrar em praticamente todos os carros. Se você pensar direitinho, você vai ver que cada carro vai ter uma cor, o carro vai ter uma largura, opa, quase não saiu, né? Largura, o carro vai ter uma altura, tá? E ele vai ter outras características ou outras propriedades também. Então, tudo isso aqui, quando se trata de propriedades, características, a gente acaba colocando aqui nessa parte sobre as propriedades. Falando sobre os métodos, nós vamos pensar agora no seguinte. Olhando aqui o nosso objeto carros, né? Quais são as ações mais comuns de serem executadas em praticamente todos os veículos, né? O que esses veículos eles conseguem fazer? O que todos eles conseguem fazer?
Então, todos os veículos, né, praticamente vão conseguir acelerar, parar. Isso aqui é algo que você vai conseguir realizar com o veículo também, e você pode ter outras questões também, tá? Que vai ser também comum a praticamente todos os veículos. Então, gente, resumindo aqui, nós vamos criar uma classe, vamos pensar em um nome, ok? Isso para nós vai ficar como se fosse um planejamento de futuros objetos que serão construídos, tá? E quando você pensar em propriedades, você vai pensar em características que esses objetos vão possuir quando você construir esses objetos. Quando você pensar em métodos, você vai pensar em ações que serão possíveis de serem realizadas com esse objeto, tá? E você tem que pensar de uma forma que praticamente todos os objetos terão essas ações, tá? Então, quando falar sobre abstração, quando você ouvir falar sobre abstração, você vai pensar em propriedades que praticamente todos os objetos terão, e quando você pensar em métodos, ações que você vai poder realizar com qualquer um desses objetos, tá bom? Então, não se prendam a detalhes muito minuciosos, porque senão a gente acaba falhando nessa questão da programação orientada a objetos, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido essa ideia que eu passei para vocês aqui também. Isso é muito válido, tá, gente? Não apenas para o PHP. A programação orientada a objetos ela pode ser aplicada em outras linguagens também, como é o caso do C#, como é o caso do Java, como é o caso do GDScript, que é muito usado lá no motor de jogos chamado de Godot, que eu gosto bastante também. Então você consegue usar essas ideias aqui em outras linguagens. Por isso que é tão precioso esse assunto aqui para muitos programadores, tá bom? Novamente, nós estamos apenas começando. Eu quero trazer aqui, desde já, um arquivo para a gente poder, pelo menos, tê-lo, né, no primeiro vídeo. Vou colocar aqui os delimitadores da linguagem PHP, que é algo muito simples, basta que você coloque o sinal de menor que, interrogação, coloque aqui o nome da linguagem que você está usando, que é o PHP. Aqui você põe a interrogação e você fecha com o sinal de maior que. Então, isso aqui são os delimitadores da linguagem PHP, tá bom? E aqui nós vamos colocar um echo e o que a gente vai tratar aqui nessa série, tá bom? OOP, que seria, traduzindo, programação orientada a objetos, tá bom? Uma vez que você já digitou tudo isso, você pode então apertar Ctrl S para salvar o seu documento. Então, apertou o Ctrl S, você, obviamente, se estiver usando o WAMP Server, você vai acessar o disco local C. Aqui dentro você vai ter uma pasta chamada de WAMP, tá aqui, 2 cliques sobre ela. Dentro da pasta WAMP você vai ter a pasta www, você vai poder dar 2 cliques aqui também. E chegando aqui você vai criar uma pasta, tá bom? Vou clicar em nova pasta, vou colocar OOP, tudo maiúsculo. Pode ser tudo minúsculo se você quiser, não tem problema, tá? É que nesse caso eu estou preferindo, eu estou optando por maiúsculo, tá bom? 2 cliques aqui em cima, estamos dentro da pasta e dentro dela eu posso colocar o meu arquivo. Eu vou colocar o nome de index.php, ok? Uma vez que você fez isso, você pode salvar o seu arquivo. Você já percebe cores diferentes aqui no código. E para você poder visualizar o resultado disso, você agora vem para o seu navegador e aqui você digita na barra de endereço localhost, põe uma barra, OOP e tecla Enter. Assim você passa para dentro da sua pasta e você visualiza o resultado, tá bom? Tá aqui, programação orientada a objetos. Como estamos lidando com o Notepad++, ele tem uma forma de você vir aqui em formatar e fazer uma conversão para que esses caracteres eles não apareçam codificados como você percebeu.
Então, eu posso converter para o UTF-8, que é esse, Ctrl S salva, e aí eu volto lá para o nosso navegador para ver se surtiu efeito. Não surtindo efeito, a gente volta para cá, a gente converte para esse daqui. Cadê? Ctrl S. Legal. Então, tá aqui, gente, ó, programação orientada a objetos, tá bom? Eu optei por uma outra opção, formatar, converter para UTF-8, tracinho, bom. E aí ele já assumiu para mim aqui a codificação em UTF-8, tá, gente? Uma vez feito isso, a gente salva e a gente volta, verifica. E se der tudo certo, a gente fica feliz da vida. E agora é só aguardar para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço para vocês. Tenham uma boa semana. E aí, no próximo vídeo a gente continua. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo.